Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou tratar sobre determinante de matrizes de ordem superior, tá? Ou seja, para matrizes cujo número de linhas e o número de colunas sejam pelo menos igual a 4. Ou seja, ou igual a 4 ou maior do que 4, né? Matrizes 4x4, 5x5, 6x6 e assim por diante, tá? Eu deixei lá no AVA um material sobre como calcular determinante de matrizes de ordem 1 e de ordem 2, tá? E de ordem 3, tá? Então tem ali para calcular determinante de ordem 2, ordem 3, que é a regra de Sarros, tá? Tá tudo detalhado, tem todos os exemplos lá. Bem, então vamos começar a nossa videoaula. Então vamos primeiro a primeira técnica aí que a gente pode aplicar para calcular determinantes de matriz de ordem superior é a regra de Laplace. Mas para eu falar sobre a regra de Laplace eu preciso dar a definição de cofator, tá? Para vocês entenderem. Então tá, o que é um cofator? Então tá de uma matriz de ordem n, o cofator que está iésima linha e jésima coluna é dado por essa expressão aqui. Então todo cofator tem dois índices aí, né? Então você vai ter o cofator 1,1, 1,2, 2,3, ou seja, o primeiro índice é o I, que é o índice da linha, que vocês já sabem, e o J é o índice da coluna. Então aqui o cofator que está na iésima linha, jésima coluna, vai ser menos 1 elevado à soma dos índices, que é I mais J, vezes o determinante da matriz IJ. Bem, a matriz IJ é uma matriz, é uma submatriz da matriz A, que ela é obtida eliminando a iésima linha e a jésima coluna, tá ok? Então a matriz AIJ eu vou determinar, a matriz AIJ eu vou determinar dessa forma, eliminando a iésima linha da matriz e a jésima coluna. Assim você vai ter uma matriz quadrada cuja a ordem é menor do que uma unidade do que a matriz de ordem A, tá? Você vai diminuir a matriz em uma ordem, tá? Então assim que a gente calcula o cofator. Bem, a regra de Laplace então diz o seguinte, que o determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos, é a soma dos, só vou corrigir aqui, é a soma dos é a soma, só um pouquinho pessoal, é soma dos produtos, é a soma dos produtos, tá? Aí, agora tá correto. Só voltando lá então. Eu tenho que colocar na... Então, tá de uma matriz A de ordem n, o determinante da matriz A denotada por A duas barras, ou determinante A, é igual à soma dos produtos dos elementos da linha ou da coluna selecionada, com o seu respectivo cofator. Tá, é os produtos dos elementos com os seus respectivos cofatores, tá? Então, é assim que a gente calcula, o determinante aplicando a regra de Laplace, tá? A ideia da regra de Laplace é você reduzir a ordem da matriz em uma unidade, tá? Então se você está trabalhando com uma matriz de ordem 3, então a regra de Laplace vai reduzir para cálculo de matriz de ordem 2. Se você está trabalhando com uma matriz de ordem 4, então a regra de Laplace você vai começar a trabalhar com matrizes de ordem 3. Então a regra de Laplace sempre é você reduzir a ordem do determinante em uma unidade, né? Quando você reduz a ordem do determinante de uma matriz, o cálculo do determinante fica mais simples de fazer, tá? Então
vamos fazer o seguinte, vamos ver como isso se dá na prática, né? Então eu tenho dois exemplos aqui, o exemplo A e o exemplo B. Então eu vou sair aqui do módulo de apresentação. Eu tenho isso aqui feito no Word para apresentar para vocês como fazer o cálculo. Eu só vou arrastar aqui a barra porque o exemplo está lá em cima. É isso. Então tá aqui, tá? Opa, deixa eu só acertar aqui, pessoal. Meu Deus. Só um pouquinho. Aí. Então aqui é o seguinte, pessoal. Então ali é o exemplo A. Eu tenho uma matriz de ordem 3. Eu poderia aplicar sarros aqui, repetindo as duas primeiras linhas, mas eu vou aplicar Laplace. Então eu vou aplicar Laplace na primeira linha. Eu poderia ter selecionado a segunda linha, a terceira linha, ou a primeira coluna, ou a segunda coluna, ou a terceira coluna. Tanto faz a linha ou coluna. Então a primeira parte é sempre você selecionar uma linha ou uma coluna, tá? Uma sugestão que depois vai ficar muito clara é o seguinte: você sempre tente, quando for selecionar a linha ou a coluna, pegar aquela linha ou aquela coluna com maior quantidade de zeros. Aqui não tem, então aqui tanto faz qual linha ou coluna que você vai pegar. Mas se tiver uma outra matriz com um número grande numa linha ou numa coluna de zeros, então selecione esta linha ou essa coluna para aplicar a regra de Laplace. Aqui eu vou fazer a primeira linha. Então, pela regra de Laplace, o determinante vai ser duas vezes o cofator 1, 1, porque esse elemento está na primeira linha, primeira coluna, mais uma vez o cofator 1, 2, porque esse elemento está na primeira linha, segunda coluna, mais vezes 1 vezes o cofator 1, 3, porque esse elemento está na primeira linha, terceira coluna. Então estou aplicando a regra de Laplace na primeira linha. Então agora, feito isso, o primeiro passo agora é a gente calcular os cofatores, né? Então aqui vai ficar 2, aqui eu estou aplicando a fórmula dos cofatores. Então aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a soma dos índices. Aqui eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então eu vou ter essa submatriz aqui, que tem linha 3, 1, 1 e 5. A mesma coisa eu vou fazer para este cofator. Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2, que é a soma dos índices. Agora eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então vai ficar a submatriz 1, 1 e 1, 5 para calcular o determinante. E aqui eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3 e eu vou eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Então vai ficar a submatriz 1, 1, 3, 1. Tá ok? Essa submatriz. Estão vendo que são matrizes tudo de ordem 2. Então eu reduzi o cálculo do determinante de ordem 3 para cálculo de determinante de ordem 2. Só que eu aumentei o número de determinantes a serem calculados, né? É uma consequência da regra de Laplace. Você diminui a ordem, mas aumenta o número de determinantes. Por isso que é aquela ideia de você pegar uma linha, uma coluna com maior quantidade de zeros, porque daí você reduz o número de determinantes a serem calculados. Bem, agora aqui aplicando a fórmula, né, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. O determinante dessa matriz de ordem 2 é 15 menos 1. Aqui vai ficar menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1. O determinante dessa matriz é 5 menos 1. E vai ficar menos 1 elevado à quarta, que é 1. E aqui vai ficar, o determinante dessa matriz é 1 e menos 3. Tá ok? Então, fazendo as contas aqui, então aqui vai ficar 14 vezes 2, 28. Aqui vai ficar menos 4. E aqui vai ficar menos 2. Então vai ficar 28 menos 6, 22. Então o determinante dessa matriz é 22. Bem, você pode utilizar o Excel, né, para a gente conferir. Vamos utilizar o Excel então para conferir se o determinante está correto. Então você pode fazer o seguinte: vamos digitar os elementos
do determinante em cada célula. Então a primeira coluna é 2, 1 e 1. Depois a segunda coluna é 1, 3 e 1. E a terceira coluna é 1, 1 e 5. Tá ok? Bem, digitadas as colunas ou das matrizes aqui, então agora vamos aplicar a fórmula. Então você vai ser nesse fx aqui, vai abrir uma caixa, então você escolhe matriz determinante, dá um OK. Daí aqui você pode minimizar essa janela, clicando ali naquela seta. Daí você vai selecionar a matriz. Daí você pode expandir novamente esse aqui e tá um OK. Ó, o determinante aqui deu 22, que foi o mesmo valor que a gente encontrou lá no nosso cálculo. Ok? Então essa é uma maneira também de calcular determinante, e você pode selecionar qualquer linha e qualquer coluna. Bem, o exemplo B aqui é uma matriz de ordem 4. Agora eu tenho que aplicar realmente a regra de Laplace. Eu não posso mais aplicar a regra de Sarros porque aqui é a ordem 4. Aqui é a ordem 3, se você quer repetir as duas primeiras linhas, pegar as diagonais e aplicar a regra de Sarros, pode. Até matrizes de ordem 3 você pode aplicar Sarros. Matrizes de ordem 4, não. Você vai ter que aplicar a regra de Laplace ou propriedades do determinante que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, eu já tenho isso aqui resolvido. Então aqui está o seguinte, então agora o item B, né? Então aqui eu tenho uma matriz de ordem 4 agora. Então todos esses cofatores vão me gerar matrizes de ordem 3, eu vou reduzir uma ordem. Então, para não calcular um número muito grande de cofatores, eu vou pegar essa segunda coluna. Se vocês observarem, é a maior coluna aí com maior quantidade de zeros, né? Então ali eu tenho 2 zeros ali naquela coluna. Então vou aplicar Laplace nessa segunda coluna. Então vai ficar 0 vezes o cofator 1, 2, mais 0 vezes o cofator 2, 2, 5 vezes o cofator 3, 2 e uma vez o cofator 4, 2. Tá ok? Então aplicando o Laplace eu vou ter essa expressão. Bem, qual foi a vantagem aqui? Esse cofator eu não vou precisar calcular porque eu vou multiplicar por 0 e a gente sabe que qualquer número multiplicado por 0 é 0. A mesma coisa desse aqui. Então, de vez de calcular 4 cofatores, eu vou calcular apenas 2, esse aqui e esse aqui, tá? Então essa é a ideia de você pegar uma linha ou uma coluna com maior quantidade de zeros, é justamente para diminuir o número de cofatores que você vai ter que calcular, tá? Então aqui, ó, eliminando a terceira linha e a segunda coluna, eu vou ter essa submatriz aqui. Então eu vou calcular o determinante aqui, né? Da matriz original, eliminando a terceira linha e a segunda coluna, eu vou ficar com essa matriz aqui. Então, calculando o determinante, aqui vai ficar menos 1 elevado a 5, vai estar negativo, então o resultado final tem o menos 35. A mesma coisa eu faço com o outro cofator ali, tá? Só que aqui eu vou eliminar a quarta linha e a segunda coluna. Eliminando a quarta linha e a segunda coluna da matriz original, eu tenho essa submatriz aqui, calculo o determinante. Aqui vai ficar multiplicado por 1, porque vai ficar menos 1 elevado a 6, né? Que é a soma dos índices ali. Bem, então, só voltando lá um pouquinho. Aqui, ó, opa, ele voltou demais, pulou mais. Então aqui, ó, aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0. E aqui eu vou substituir o cofator 3, 2, o valor que eu encontrei lá, e o cofator 4, 2, de índice 4, 2, que eu encontrei ali no cálculo, né? Então essa expressão então eu vou cair na seguinte expressão numérica para o cálculo, né? Vai ficar 0 mais 0, né?
Daí vai ficar 5 vezes o cofator 3,2 e uma vez o cofator 4,2. Então resolvendo essa expressão numérica, o determinante é menos 128. Vamos conferir então. Então agora, para conferir se a minha resposta realmente está correta, eu vou lá no GeoGebra. Vamos ver lá no GeoGebra. Só que aqui já está aberto a janela CAS, tá? Quando você abre, você tem a janela de visualização. Então, para abrir essa janela CAS, você sempre vai aqui em Exibir e seleciona, ó, CAS, janela CAS, para calcular a determinante de matriz. Então, ó, para a gente fazer a matriz, vou chamar essa matriz de B, sempre é 2 ponto igual, tá? Que é o comando de atribuição. Lembrando que no GeoGebra a entrada é por linha. Então, sempre separe os elementos por vírgula. Então, ó, aqui é a primeira linha, uma vírgula, abre parênteses ali novamente. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho que colocar vírgula, 1, 0, 4, 3, daí tá mais uma vírgula, mais uma vírgula, parênteses novamente. Agora a terceira linha é 2, 5, menos 1 e 2, terceira linha. Agora a última linha é 0, 1, menos 2, 1. Então a gente dá um Enter. Vamos ver se vai, né? Isso. Vamos ver só se só vou conferir aqui. 3, 0, menos 1, menos 2 está certo. 1, 0, 4, 3. 1, 0, 4, 3. 2, 5, menos 1, 2. 0, 1, menos 2, 1. Então é assim que se faz a matriz na janela CAS. Então você vai ter nota ali, anotei a matriz por B, 2 pontos, igual, que é o comando de atribuição, e você entra sempre por linha, né? Cada linha dentro de chaves, tudo dentro de chaves, tá? Cada linha separada por chaves, e cada elemento na linha também separado por chaves. Bem, para calcular determinante, basta você digitar o comando que já vai aparecer, ó, determinante, ó, só escrever determinante, ou já clica ali, e agora é só dar um enter que ele já vai calcular não calculou, não sei o que aconteceu de errado, mas a gente tá um botão refazer aqui. Ué, tem algum probleminha no programa aqui, eu acho que é muito programa aberto, daí ele tentar aqui não tem nada de atualizar. Não, vou ter que fazer uma vez. Teve algum probleminha aqui no comando, tentar fazer, porque às vezes é muito programa aberto. Vamos fazer rapidamente novamente. Tecnologia às vezes tem que ter um pouco de paciência, que nem sempre 0, 4, 3, 2, 5, menos 1 e 2 e 0, 1, menos 2 e 1. Isso. Vamos ver. Determinante. É isso. Agora deu certo. Então, às vezes deu algum bug ali, algum problema de processamento, porque eu tô com alguns programas abertos aqui e pode ocorrer. Mas deu menos 128, tá vendo? É só. Então, dessa forma, a mesma coisa você poderia também ter utilizado o Excel, tá? Ou você pode usar a janela CAS do GeoGebra para conferir se o cálculo do determinante
deu certo ou não, né? Então você pode ir lá inventar lá uma matriz, aplicar a regra de Laplace e depois vem no Excel ou no GeoGebra e verifique se sua conta está certa ou não, né? Então tá aqui, né? Para vocês irem treinando esses cálculos aí. Então fica aí uma sugestão minha, você pega alguns determinantes, tenta calcular e verifique se a tua resposta está correta ou não, né? Aqui, ó, deu menos 128, que foi o valor que a gente tinha encontrado. Então tá tudo correto, ok? Beleza, pessoal? Então essa aí é a regra de Laplace. Então a regra de Laplace é fazer o uso de cofatores para diminuir a ordem da sua matriz em uma ordem, tá? Em uma ordem. Só que você vai calcular mais matrizes. Bem, outro método para se calcular determinante, que é chamado método de triangulação, a gente faz isso aplicando propriedades do determinante. Então vai ser uma listinha aí de 9 regras que eu vou passar para vocês, e depois a gente vai aplicar essas propriedades para fazer o cálculo do determinante. Então vamos lá. O determinante da matriz A e da sua transposta é igual. Então o determinante da matriz A da sua transposta é a mesma. Se a matriz A possui uma linha ou uma coluna constituída de elementos todos nulos, então o determinante é zero. O determinante é zero, tá? Aqui não precisava ter essa letra O aqui, né? Então o determinante é zero. Se a matriz A tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é nulo, tá? Então, se tiver duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Se a matriz A tem duas linhas ou duas colunas proporcionais, então o determinante é igual a zero. O que a gente fala linhas proporcionais? Duas linhas ou duas colunas são proporcionais se os elementos são proporcionais elemento a elemento. Por exemplo, se eu pego 6 e divido por 2, está 3. Se eu pego 9 e divido por 3, está 3. Então isso que é proporção, porque a razão tá sempre a mesma. Por exemplo, 2 sextos e 3 nonos representam a mesma razão. Então eles são proporcionais se estão numa mesma razão, elemento a elemento ou coluna a coluna. Nesse caso aqui o determinante vai ser igual a zero. Eu peguei esse exemplo, uma matriz simples de ordem 2, mas isto vale para matrizes de qualquer ordem, tá? A regra de Laplace e propriedades de determinantes são aplicadas para matrizes de qualquer ordem, tá? Você pode tanto aplicar para a ordem 2 até para a ordem 10, as mesmas regras que eu estou colocando aqui, tá? Bem, uma outra propriedade é assim, quando você tem uma linha ou uma coluna envolvendo soma de elementos, você pode separar o cálculo desse determinante em uma soma de dois determinantes aqui. Então, por exemplo, você tem esse determinante, essa coluna aqui, por exemplo, representa a coluna 5 e 5, né? Bem, eu posso escrever dessa forma. Então, o determinante dessa matriz aqui vai ser o determinante dessa matriz mais o determinante dessa matriz, tá? A gente vai utilizar todas essas propriedades para fazer o cálculo do determinante para matriz de ordem superior utilizando o processo de triangulação. Bem, sexto, o determinante de uma matriz triangular inferior ou superior é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Nesse caso a gente tem uma matriz triangular superior, né? Então o determinante dessa matriz basta você multiplicar os elementos da diagonal principal. Se vocês quiserem constatar isto, basta aplicar a regra de Sarros e vocês terão que o determinante dessa matriz vai ser igual a 2, tanto para a matriz triangular superior como para a matriz triangular inferior, tá ok? Então o determinante sempre será o produto dos elementos da diagonal principal. Sétima regra, trocando-se entre si duas linhas ou duas colunas da matriz, o determinante também muda de sinal, ou seja, o determinante fica multiplicado por menos 1. Quando eu troco, então,
duas linhas ou duas colunas, o determinante muda de sinal. Como nessa situação aqui, ó, determinante dessa matriz aqui é menos 5, eu troquei a segunda linha pela primeira coluna, inverteu o sinal do determinante, tá? E se vocês quiserem, vocês vão e calculem e tentem conferir isso, tá? Pode até usar o Excel ou o GeoGebra, tá? Para vocês verificarem. Quando se multiplica o número real, quando se multiplica por um número real todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz, o determinante também fica multiplicado por esse número. Então, se eu pego aqui essa segunda linha e multiplico tudo por uma constante k, me resulta essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui vai ser o determinante da matriz original multiplicado por k, ok? Então, quando eu pego, eu tenho uma matriz, multiplico ela por toda uma constante, seja linha ou coluna, então o determinante da nova matriz vai ser o determinante da matriz anterior multiplicado por k, ok? Bem, o determinante dessa matriz aqui é você multiplicar, essa matriz aqui é essa matriz multiplicado por 2, tá? Porque se eu multiplicar toda essa matriz, eu vou ter como resultado uma matriz que é a matriz anterior multiplicado por 2. Aqui, se vocês observarem, eu multipliquei toda essa coluna por 3. Então, o determinante da nova matriz é a matriz anterior, é o determinante da matriz anterior multiplicado por 3, tá? Então, toda vez que se multiplica uma linha ou uma coluna por um determinado número, o determinante dessa nova matriz é o determinante da matriz anterior multiplicado por essa constante, ok? Essa é a sétima regra. E temos a regra de Jacobs. A regra de Jacobs diz o seguinte: o determinante da matriz não se altera quando se soma duas linhas, quando aquela linha que você vai somar, ela foi multiplicada previamente por uma constante diferente de zero. Tá, tá meio complicado vocês entenderem, então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então vamos aplicar a regra de Jacobs, mas a ideia aqui é o que a gente chama de processo de triangulação. O que é o processo de triangulação? É encontrar uma outra matriz que seja triangular, mas que tenha o mesmo determinante da matriz original. A minha matriz original é essa aqui. Então a minha ideia agora é, com as propriedades do determinante, transformar essa matriz numa matriz triangular, mas que tenha o mesmo determinante dessa matriz original. Porque daí numa matriz triangular é mais fácil de calcular o determinante, que basta eu calcular os elementos da diagonal principal. Então vamos lá no exemplo, é isso que eu vou fazer aqui. Então aqui, não, está abrindo ainda, aqui está meio lento, aí. Então aqui é o seguinte, a ideia é a gente aplicar as operações elementares nas linhas do determinante, tá? Então a ideia é parecido com a ideia que eu passei para vocês de inversão de matrizes, tá? Então o que eu vou fazer? A ideia aqui é zerar todos os elementos abaixo da diagonal principal para que eu tenha uma matriz triangular superior, tá? Que tenha determinante igual ao determinante dessa matriz. Então o que eu faço? Eu vou pegar essa primeira linha, multiplicar tudo por menos 4 e somar elemento a elemento. Então vai ficar menos 4 com 4 vai dar 0, menos 8 com 10 vai dar 2 e menos 16 com 12, menos 4. E a mesma coisa eu vou fazer, ó, pegar a primeira linha, multiplicar tudo por menos 5 e somar elemento a elemento. Vai estar 0, vai ficar 10 com 7, menos 3. Aqui vai ficar menos 20 com 9, menos 11. Ainda não é uma matriz triangular. Ainda não é, porque tem elementos abaixo da diagonal principal diferente de 0. Então o que eu vou fazer aqui? Bem, se vocês estão reparando aqui, ó, que esta
primeira linha são todos números múltiplos de 2. Então eu vou colocar esse 2 como eu tivesse colocado esse 2 em evidência para fora da matriz, tá? Aqui no fundo eu estou aplicando propriedades do determinante. Então aqui a linha vai ficar 0, 1, menos 2. Então o determinante dessa matriz é igual a essa matriz multiplicado por 2. Agora aqui, o que eu fiz aqui? Eu peguei esta linha aqui, essa segunda linha agora, multipliquei tudo por 3 e somei com a terceira linha. Então eu trabalhei agora com a segunda e a terceira. Eu peguei todos os elementos da segunda linha, multipliquei tudo por 3 e somei com a segunda. Então ficou 3 com menos 3 dá 0, menos 6 somado com 11 menos 17. Então aqui agora o determinante dessa matriz vai ser 2 vezes. Aqui agora eu tenho uma matriz triangular superior. Eu tenho uma matriz triangular superior, então basta eu fazer o produto dos elementos da diagonal principal. O resultado vai ser menos 34, que é o determinante da matriz original. Ah, mas está muito trabalho, tal. Mas aqui essas regras valem para matriz de qualquer ordem, tá? Aqui fiz de ordem 3, é só para vocês entenderem a ideia, mas eu posso fazer para matriz de qualquer ordem, ordem 5, ordem 10, ordem 20, tá? Então aí, tem o menos 34. Então uma maneira simples, esse processo aqui é chamado processo de triangulação, tá? Triangulação porque vai resultar numa matriz triangular superior ou inferior a esse processo aí, tá ok? Então essa é a aplicação da regra de Jacobs, tá? Então uma outra maneira de você resolver determinante de ordem superior é aplicar propriedades do determinante. Vamos fazer esse caso aqui, ó. Vamos fazer esse caso aqui. Então vamos lá no Word. Eu acho mais fácil aqui no Word. Então no exemplo 1, vamos calcular o determinante dessa aplicando propriedades. Nada te impede de você aplicar propriedades junto com Laplace, tá? Você pode fazer, dependendo do caso. Ó, vamos lá. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que anular todos os elementos abaixo da diagonal principal. Transformar essa matriz numa matriz triangular, fazer o processo de triangulação. Bem, esse elemento aqui é 0, então com esse elemento eu não vou conseguir zerar esses elementos abaixo do primeiro elemento da diagonal principal. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a primeira linha com a segunda, mas na hora que eu troco duas linhas eu tenho que inverter o sinal. Então tá, você pode trocar a linha? Pode, desde que você inverta o sinal do determinante. Agora que eu inverti, agora eu posso anular os elementos. Bem, aqui não vou mexer nessa linha, então, porque esse elemento aqui já é 0. Aqui o que eu fiz? Eu peguei a primeira linha, multipliquei previamente por menos 1 e somei elemento a elemento com a terceira linha. Depois eu previamente peguei a primeira linha, multipliquei tudo por menos 2 e somei elemento a elemento. Tá, eu obtive esse determinante. Ainda não é uma matriz triangular superior, porque tem elementos abaixo da diagonal principal diferentes de 0. Vamos continuar o processo. Agora eu vou trabalhar com a segunda linha. Tá? Só não esqueça de sempre manter o sinal negativo na frente. Aqui agora eu vou anular esses dois elementos aqui, abaixo do segundo elemento da diagonal principal. Então vai ficar menos 2 vezes a primeira linha, somando elemento a elemento. Menos 2 com 2 dá 0, menos 2 com 3 dá 5, aqui vai dar 0 somado com 1 dá 1. Aqui eu vou fazer duas vezes a segunda linha e somar elemento a elemento. 2 com menos 2 dá 0, 2 com 1 dá 3, 2 com 0, menos 2. Beleza? Bem, aqui agora para anular é meio complicado, né? Fazer direto, porque 5 e 3 não são números múltiplos entre si. Então como que a gente faz para contornar esse problema aqui e evitar trabalhar com fração? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa linha aqui tudo por 3. Só que lembra que quando eu multiplico uma linha, o determinante da nova matriz fica multiplicado também por 3. Então, para compensar, eu tenho esse 1/3 aqui.
Porque essa matriz já não é a matriz original, porque aqui eu multipliquei toda essa linha por 3. Então o determinante da nova matriz vai ser o determinante dessa matriz multiplicado por 3. Então, para manter o mesmo determinante, eu tenho que multiplicar por 1/3. A mesma coisa eu fiz com a quarta linha, eu multipliquei tudo por 5. Mas quando eu multiplico uma linha por 5, o determinante da nova matriz é o determinante dessa matriz multiplicado por 5. Então, para manter o valor do determinante, eu tenho que multiplicar por 1/5, tá? Por quê? Por que por 1/5? Porque 1/5 é o inverso de 5. Por que por 1/3? Porque 1/3 é o inverso de 3, né? Então, assim eu cancelo essas multiplicações. Agora, o que ficou bom aqui? Agora aqui, ó, para eliminar esse elemento aqui abaixo, basta eu somar. É isso que eu vou fazer. Então, nessa etapa aqui, né, o produto dessas duas frações está menos 1 sobre 15. E aqui ficou, somando, aqui fica 0 e aqui fica menos 7. Agora sim, eu tenho uma matriz triangular superior. Então eu já completei o processo da triangulação. E aqui o produto vai ficar menos 15, 1 vezes 1, menos 15, menos 7, cujo resultado é menos 7. Tá? Bem, você pode conferir lá no Excel ou no GeoGebra. Tá? Tá ok? O cálculo deste determinante. Tá ok? Aí fica para vocês verificarem então, como para quem quiser pode usar lá o Excel e o GeoGebra e verificar que o determinante dessa matriz aqui é realmente menos 7. Bem, vamos fazer um outro exercício. Agora sim, vamos considerar que o determinante dessa matriz seja menos 6. Eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, para calcular o determinante dessa matriz aqui, eu vou ter que utilizar as propriedades do determinante. Então, vamos ver como que eu faço lá. Aqui eu vou subir o... Então, aqui é o exemplo 2. Então tá aqui, ó. Então o que eu fiz? Partindo dessa matriz aqui, em que eu quero saber qual é o determinante, eu vou aplicar a propriedade. Tá vendo que a terceira linha tem uma soma aqui? Então essa soma eu posso separar como soma de duas matrizes, tá? A primeira linha e a segunda linha eu vou repetir. A primeira linha da primeira matriz vai ser a primeira parcela, então vai ser GHI. E os elementos da segunda matriz, a terceira linha, né, da segunda matriz, vai ser a segunda parcela, vai ser 3A, 3B e 3C. Se vocês observarem, na segunda matriz, a primeira linha e a terceira linha são proporcionais, porque a terceira linha é a primeira linha multiplicada por 3, então elas são proporcionais. Então, o determinante dessa segunda matriz aqui é 0, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Então vai ficar assim, vai ficar o determinante dessa matriz mais 0, que vai me resultar nessa matriz aqui. Bem, essa matriz aqui, se vocês repararem, está tudo multiplicado por 2, então eu posso colocar esse 2 para fora da matriz. Então o determinante dessa matriz é o determinante desta matriz aqui, multiplicado por 2, que é a matriz original, né? Porque essa matriz é essa matriz em que a segunda linha foi multiplicada tudo por 2. Bem, isso aqui foi dado. Isso aqui, o problema falou que o determinante dessa matriz é menos 6. Então aqui vai ficar 2 menos 6, menos 12. Então o determinante da matriz, dessa matriz aqui, é menos 12. Então a propriedade de determinante é muito útil para o cálculo de matrizes de ordem superior e também para resolver alguns problemas aí. Tá ok? Bem, a gente pode verificar então. Vamos usar o Excel ali. Vamos verificar então o determinante dos dois últimos exemplos aqui que eu passei para vocês. Vamos verificar. Então eu vou só apagar aqui.
O Excel é mais rapidinho, né? Às vezes o problema ali do GeoGebra, né? Dá para fazer bastante coisa. Às vezes é um pouquinho demorado por causa da sintaxe, né? Que você tem que calcular, e aquilo, o Excel é só você tem as células, você digita direto na célula e pronto, né? O Excel é meio por... O GeoGebra é meio por comando, o Excel é já... Por a matriz é mais fácil, porque daí você já digita aqui e a gente verifica se realmente os valores estão batendo, né? Então, só para relembrar, então você vem aqui, digita a matriz, seleciona uma outra célula, clica nesse FX, ele vai abrir uma janela para você. Daí você escolhe matriz determinante, clica OK. Daí ele vai abrir uma janela aqui de comando. Aqui, ó, para minimizar, clica na seta, seleciona a matriz. Para expandir, clica novamente na célula e pronto, deu menos 34. Foi 1427. Foi o valor que a gente encontrou lá, né? Deu 17 vezes 2, né? Foi o valor que a gente tinha encontrado lá. Vamos ver ali no Excel. No Excel não, desculpe, no Word aqui. Ó, foi menos 34. Opa. Foi essa aqui. Tá aqui, ó. Tem que abaixar devagar, porque senão ele vai tudo aí. Foi, ó, menos 34 foi o valor que a gente encontrou. Foi o mesmo valor que o Excel me deu pra mim. Ó, menos 34. Tá ok? Então, esse valor bateu. Bem, a gente pode repetir o processo com a segunda matriz. Opa, só que às vezes eu seleciono, ele tira a seleção às vezes. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o determinante da segunda matriz ali. Vamos digitar as colunas. Aqui para montar a matriz é fácil, porque é só você selecionar as células, digitar as colunas e tá Enter. Eu acho bem mais simples. O GeoGebra também tá para fazer muita coisa, né? Mas para fazer a matriz é a sintaxe ali, tem que abrir parênteses, fechar parênteses. Olha, tá aqui. Vamos calcular o determinante. Já digitei a matriz. Venho aqui em funções. Vai abrir, ó, a matriz determinante. Tá ok. Vai abrir aqui a caixa de comando. Digita na seta para minimizar a janela. Seleciona aqui. Só tem que verificar se ele não vai tirar da seleção, ó. Deu menos 7. Vamos ver o valor que a gente tinha encontrado lá. Aqui não tinha. Opa. Isso aqui é do Jacob, tá mais pra. Foi essa matriz aqui que a gente fez as contas. E a gente, ó, obteve no final menos 7, tá? Então aqui teu menos 7 foi o valor que a gente tinha encontrado, tá bom? Então tá, pessoal, eu acho que deu para esclarecer bastante essa parte, como utilizar determinante de matriz de ordem superior, tá? Eu vou, hoje à noite, eu vou verificar se eu vou conseguir fazer o team ali pra gente ter uma aula. Eu vou ter que fazer um chat, tá?
E esse vídeo vai ficar lá para vocês tirarem para vocês assistirem, e tiver alguma dúvida nos exercícios, vocês me comuniquem por e-mail ou pelo chat, tá? Eu vou deixar um chat aberto aí no horário da aula, caso o Team não funcione, alguma coisa, tá? Então eu vou deixar mais uma opção. Então eu agradeço a participação entre todos, a sua visualização, tá? E então é isso, tá, pessoal? Até uma próxima videoaula. Valeu!